Por que as pessoas estão deixando o Brasil? Como isso nos afeta como nação? Eu sou o Jonathan e hoje eu tenho um bate-papo aqui com o Rodrigo para a gente falar sobre esse assunto que nos interessa muito. É um tema que chama atenção porque a fuga de cérebros já é um problema muito sério, muito complicado no Brasil. Então, Rodrigo, e aí? O que você acha aí para a gente iniciar esse vídeo? Assim, eu fico muito triste, né, de ver, de falar sobre isso, porque assim, isso no médio e longo prazo, isso na verdade já vem de muitas décadas, né. E querendo ou não, você não deixa de ser um exemplo, né. Hoje você produz, né, para uma empresa de outro país, mora em outro país, consome em outro país, gera recursos para outro país, né. Apesar de você ter um vínculo com o Brasil, você é um grãozinho de areia nessa praia de pessoas que fazem isso, né. Eu não consigo ver perspectivas de mudança no Brasil, porque o que o Brasil faz para incentivar as pessoas aqui, né? Tirando algumas empresas, né, iniciativas privadas, alguns órgãos do governo em si, não generalizando, né, tem algumas coisas que são produzidas no Brasil que são, de ponta, principalmente na agroindústria, né, com a Embrapa, então tem algumas pesquisas aqui, mas de modo geral, o Brasil não foi capaz de construir uma infraestrutura, para manter as pessoas aqui. Então, o que as pessoas hoje que têm capacidade e condições de buscar uma vida melhor, o que que elas fazem? Elas vão para outros países. Inclusive eu falei assim, eu fico muito triste porque assim, não é uma decisão fácil você abandonar a sua terra natal, sua família, seus amigos, né, mas o Brasil está indo para um caminho que realmente não oferece condições para que a gente tenha uma vida digna aqui, né, porque para você viver dignamente no Brasil, tudo você tem que pagar muito. Então você quer ter segurança, você investe muito na sua casa, em mecanismos de segurança, tem gente que tem que blindar o carro, dependendo de onde mora. Educação para os meus filhos, se eu quiser pagar uma escola de qualidade, custa muito caro. A parte da saúde também, né, apesar do SUS ser de graça, entre aspas, né, porque nada é de graça, mas, filas imensas, atendimento precário em alguns lugares, então também tem que pagar um plano de saúde, que no Brasil é caro. Especialmente, eu tenho muitos não, tenho alguns amigos aqui do Brasil, né, então eu consigo ver que muita gente sai do Brasil justamente buscando segurança e novas oportunidades. Nem todas essas pessoas são necessariamente altamente qualificadas, né, doutores, pessoas graduadas, pós-graduadas e tudo, mas de forma geral é isso que as pessoas buscam, um pouco mais de tranquilidade, especialmente aquelas pessoas que vêm do Rio de Janeiro. É uma questão muito engraçada, porque assim, quando a gente conversa em grupo a respeito de como era a nossa vida no Brasil, existe uma pequena, enorme diferença do que é viver no interior de São Paulo e viver no Rio de Janeiro. Então essas pessoas relatam algumas coisas assim que me deixam bem assustado. Pra gente não faz parte do nosso cotidiano no interior, certo? Você Sim, sabe, apesar de ter, sei lá, roubo, tem problema de violência e tudo, não é existe incomparável, uma. né. É incomparável, sabe? Você tá atravessando uma ponte, você tem que sair do carro, abaixar no chão porque tá tendo um tiroteio, sabe? Da polícia com um traficante. Ou, sei lá, morro contra morro. E A não é gente vê às esporádico, vezes. é rotina, né. É rotina. Tem até canais, acho que no X lá, que as pessoas postam, sei lá, você não deveria ir nesse lugar hoje. Aí posta lá que tá tendo um tiroteio das facções X e Y, sabe? Então eu acho que pra gente é muito difícil, é inconcebível essas coisas, sabe? Mas eu acho que Hum, principalmente isso, né? Então as pessoas buscam oportunidades e um pouco mais de tranquilidade. De forma geral, o que que é a fuga de cérebros? Esse é um assunto muito amplo e tem gente que até discorda um pouco sobre esse termo, né? Fuga de cérebros. Inclusive, eu lembrei de você falando da Miriam Leitão, que eu vi um vídeo de uma empresa que chama DW. E aí eles falam sobre fuga de cérebros lá. E o vídeo é assim: o que, que é a fuga de cérebros e como isso pode ser bom para o país. Eu falei, não tem como ser bom para o país. Não existe essa possibilidade de ser bom. E Só aí eu se aumentar comecei a o ver, volume né? o volume de esquerdista, né, aí pra eles fica bom, né. E aí eu tentei analisar lá o que, que eles falaram sobre o que, que era a fuga de cérebros e como podia ser bom para o país. E no final das contas, o próprio vídeo deles mostra que não tem como ser bom para o país. Eles têm alguns argumentos do tipo, a pessoa sai do Brasil, eles focam muito em cientistas, né? O cientista sai do Brasil porque já não tem mais incentivo do, sei lá, do CNPq, das bolsas, não sei o quê, e eles conseguem
bolsas super, super altas em outros países, incentivos e tal. Mas isso pode ser bom para o país porque tem cientistas renomados brasileiros fora do país, eles podem colaborar com o país. Fica assim, não faz sentido. Esses caras bons, renomados, têm que estar dentro do Brasil, produzindo dentro do Brasil e gerando, sei lá, pesquisa científica dentro do Brasil para fora. E não Sim. estar em outro país, ganhando dinheiro em outro país, curtindo outro país e aí fazendo colaboração com o país. Sabe? Não, Não, não para mim não rola. faz sentido nenhum. Não, não existe. Eu acho que eles podiam trocar esse título. Talvez seja clickbait, não sei, mas não tem como isso ser bom para o país. Sabe? Você perder um cientista, perder uma pessoa altamente capacitada, de forma alguma pode ser bom. Até porque, né, se essa pessoa fica aqui no Brasil, eh, as condições para que ela prospere aqui são muito mais limitadas também, né. Vamos pensar num pesquisador de uma universidade. Vamos comparar as universidades dos Estados Unidos em infraestrutura, em capital, né, tanto capital financeiro como capital humano, quanto tecnologias disponíveis, ferramentas, né. Então esse mesmo cara com que ele tem no Brasil, dependendo de onde ele estiver, a grande maioria dos lugares ele vai perder em relação a qualquer universidade média dos Estados Unidos, né, e sem falar das gigantescas aí como MIT, como Harvard, e essas aí, ou qualquer uma famosa do mundo aí, né. Mas não tem como, cara, isso eu vejo como um problema incremental, né, eu até comentei com vocês antes da gente começar a gravar, então uma pessoa que produz lá, isso durante a vida toda dela é um impacto muito grande, aí você pega um duo, você pega um grupo de 10, um grupo de 100 pessoas, isso não traz resultado para o Brasil. Mesmo que a pessoa, se ela tenha família aqui e mande dinheiro para cá, isso é uma a gente não prospera, né, a gente não cresce, né, a gente não constrói nada novo, então a gente vive importando coisas de fora. Pode ver, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, cara, tudo, ó, pra gente estar fazendo esse vídeo, eu não tenho nada de marca brasileira aqui, ó. Meu computador é Dell, meu monitor é Dell, minha TV é Samsung, meu microfone é de uma empresa também de lá de fora, meu celular é Samsung, meu teclado, meu mouse é de empresa americana, e assim vai, cara. Então, a gente não constrói nada, simplesmente continuamos comprando coisas de fora, né, e com no isso no médio e longo prazo só vai piorar. Não consigo ver perspectivas de melhora, porque não tem incentivo, né, cara. Não é só o incentivo financeiro, você mesmo foi em busca não tanto de dinheiro, você foi em busca de paz, né, de uma oportunidade de conhecer lugares com uma certa facilidade que o Brasil não oferece, não temos infraestrutura de turismo aqui ainda, né, é muito complicado, viajar de carro no Brasil é um caos, porque você pode andar 1000 quilômetros e furar o pneu 3 vezes, e assim vai. Eu concordo que nem tudo é sobre dinheiro, mas se a gente pensar sobre investimento em pesquisa e desenvolvimento do país, eu estava até olhando alguns números, depois eu posso colocar aqui na edição. O Brasil hoje está investindo cerca de 1,2% do PIB em P&D. Estados Unidos, por exemplo, que investe mais de 3% do PIB, a gente investe muito menos do que outros países, e essas pessoas vão atrás desses países para justamente conseguir promover suas pesquisas e fazer as coisas como deveriam ser feitas. Eu vi a entrevista de um cara, que até no vídeo desse DW que eu falei, que ele é um pesquisador da área de cibersegurança, ele trabalha com criptografia, salvo engano. E ele justamente saiu do Brasil porque na Dinamarca ele encontrou uma oportunidade de dar continuação lá no doutorado dele, eu acho que era, e fazer uma pesquisa que já começou na casa dos milhões em investimento. Quando no Brasil que teria uma pesquisa que teria milhões investido na área de cibersegurança, por exemplo. Ah, não. Eu acho que nunca. Justamente esse motivo de haver investimento nas pessoas e também fornecimento de materiais, material humano, equipamento, faz com que essas pessoas busquem outros lugares. Você comentou também, né, que eu vim buscar coisas diferentes de dinheiro. Também concordo. Até porque Portugal aqui eu não vejo como sendo um grande centro pagador, digamos assim, né? Eu realmente vim aqui porque é um clima um pouco mais parecido com o Brasil, tá na Europa, eu conseguiria trabalhar com pessoas de outros países também. Isso aconteceu, eu tive contato com pessoas da Alemanha, da Espanha, da Itália. Então, isso, querendo ou não, traz uma bagagem para a gente um pouco maior de conhecimento. Você Sim. conhece novas formas de trabalhar, novas formas de ver o mundo. Você também pratica o inglês, a gente sabe que no Brasil a prática do inglês é pífia. São poucas empresas que
usam de verdade, elas cobram. As empresas amam cobrar inglês, mas praticamente você não usa. Uhum. Então, estando aqui, mesmo falando português no país, eu tive a oportunidade de praticar muito mais inglês. Eu tenho, por exemplo, a minha prima, que está agora no Reino Unido, fazendo lá uma parte do doutorado dela. No caso dela, não pode ser considerado ainda uma fuga de cérebro, porque ela volta para o Brasil. Mas ela já me falou, eu quero voltar. Voltar, no caso, para o Reino Unido depois, porque assim, ela falou que Apaixonou. porque ela falou que a estrutura da universidade que ela tá lá é um negócio impressionante. É, Então, assim, eu acho que a gente tende a perder muito, tá? As pessoas tendem a falar, mas como isso pode ser bom? Não vejo. Então, eu só vejo bom para as pessoas. Para as pessoas, obviamente, é muito bom. Cada um sabe onde o calo aperta, mas para o país não tem como ter algo bom. E aí a é, gente entra no tópico aqui, que são os principais motivos para a fuga, né? A falta de crescimento e valorização profissional, salários baixos, especialmente na TI. Você comentou, né, que você conhece gente que trabalha com TI no Brasil para fora, certo? sim. Nesse caso ainda, eu não sei se isso pode ser considerado uma fuga de cérebro, porque o cara vai estar recolhendo imposto no país e tudo mais, mas de toda forma, ele está vendendo o seu conhecimento para fora, certo? Não está sendo Sim. aplicado internamente. Ele está Você tem alguma construindo opinião algo sobre para uma isso? empresa de fora. Você tem alguma opinião sobre isso? Tipo, é melhor do que perder a pessoa, né? Mas você acha que pro país vale a pena? O real está muito desvalorizado, né, e a tendência de longo prazo, baseado em 30 anos de história do real, é que se desvalorize ainda mais. Então, se comparar os últimos 30 anos do real e os últimos 30 anos do dólar, é incomparável o nível de inflação que corroeu o real, né. Isso vai acabar acontecendo, porque o Brasil tem os mesmos problemas há décadas e ninguém parece a fim de resolver, né. Então ganhar em moeda estrangeira, moeda forte, euro, libra, dólar, é muito mais interessante, né. Só que assim, a pessoa estando aqui, obviamente, ela vai consumir aqui, é que são 2 problemas aí, né, um problema e um não tanto problema. Se ela está produzindo para uma empresa de fora, e vamos supor que essa empresa de fora venda o produto dela aqui no Brasil, então de certa forma, ela está contribuindo para o crescimento da empresa lá, que está recolhendo os impostos lá, depois o brasileiro vai lá e consome aquilo lá, e vai pagar impostos, e vai pagar mais caro do que se aquela mesma ideia tivesse sido desenvolvida no Brasil. Então, nesse ponto, a gente não resolve. Agora, na questão do recebimento do dinheiro estando aqui, aí é legal, né? Ele vai consumir aqui, ele vai comprar casa aqui, ele vai viajar por aqui, vai comer aqui, né? Tudo mais. Então, nesse ponto, não acho que seja tanto problema. Mas é só mais um reflexo de que as pessoas buscam cada vez mais oportunidades fora, porque realmente no Brasil não é que não tenha, mas é muito ruim, né, cara, receber um cara que é altamente qualificado, porque assim, é difícil para a empresa também pagar um bom salário para o funcionário. A gente sabe que às vezes não é desinteresse da empresa em pagar bem, não é. Se ela sobe o salário do cara, o imposto de renda come um monte, impostos trabalhistas, né, vem um monte de coisa aí, então o governo vai mordendo com o FGTS, morde com o INSS, morde com o imposto de renda. Então a empresa paga 10, o cara recebe 5, fica completamente injusto, né. O que já não acontece do modelo de ele trabalhar para fora, né. Mas eu vejo assim, não com tão ruins olhos, né, quanto sair do Brasil definitivamente, né. Eu acho que é uma oportunidade interessante, só que aí a gente volta na questão, se o Brasil continua não incentivando a sua mão de obra, né, em vez de facilitar para as empresas, parece que o governo tende a piorar as coisas ainda mais, né. A gente tem outro dia eu vi, cara, eu fiquei desacreditado nada a ver com o assunto, mas só para você ver como é que o governo, atrapalha. A gente tem metade dos professores da rede estadual do estado de São Paulo afastado por licença médica, metade, próximo da metade. Porque assim, já tem muita, não que as pessoas não fiquem doentes, longe disso, ficou doente, obviamente já faz, só que criou-se uma cultura, a coisa defende tanto o lado do trabalhador hoje em dia, que as pessoas estão agindo de má fé, hoje em dia atestados psiquiátricos, acaba sendo de monte, então isso vai prejudicando a empresa, que aí não consegue rodar direito, paga cada vez menos e, assim, no Brasil tudo atrapalha. Então quanto mais a pessoa consegue evitar estar aqui, para ela vai se tornar um pouco mais fácil, né. Verdade, verdade. A falta de incentivo do governo acho que é geral e vem de muitos anos, né? Especialmente, a gente já falou de pesquisa científica, você comentou de um tópico também de que pagar bem no Brasil é difícil, né?
Existe até um tópico que é muito discutido no mercado de trabalho, que é sobre a pejotização do trabalho. Tem aqui dois lados, né? Um deles que é, beleza, você poder trabalhar como PJ, recolher os seus impostos da forma com que bem entender ali, nas alíquotas que se enquadram, tudo, pagar a segurança social como deve. Um outro lado que é, existem muitas empresas que contratam nesse modelo para ficar mais barato, mas exigem funções de um CLT. Isso é um problema. Por quê? PJ é o quê? É prestador de serviço. É uma empresa contratando outra empresa para pagar por tempo ali ou para demandas específicas. Sim, Então, se você contrata um profissional PJ, na prática, você não pode exigir horário de entrada e saída, não pode haver hierarquia, e tem outros requisitos para cumprir lá para não ser enquadrado como um vínculo de trabalho específico, né? Mas, se a gente conseguisse chegar num modelo, talvez, de trabalhar como PJ, não tendo essas questões todas aí, pode ser que faria sentido conseguir pagar mais para as pessoas. Só que a gente também sabe, né, que a galera dá uma exploradinha para conseguir fazer, para burlar o sistema, né? Eu é, pago o você PJ, exijo CLT e o problema é que no Brasil todo mundo é errado de certa forma, né, todo mundo quer tirar proveito de alguma forma. As empresas, algumas, sempre não generalizando, tá, mas algumas empresas querem tirar proveito dessa pejotização. Por outro lado, os funcionários também, alguns agem de má fé para tirar proveito da CLT, e no final das contas a gente fica nessa briga que não favorece o país como um todo, né, e vai criando esse cenário, esse ecossistema ruim de inovação, de mercado de trabalho, de finanças e tudo mais. Isso que é o ruim. E um dos outros motivos aqui para a fuga que a gente listou é a insegurança e qualidade de vida. Eu acho que esse, na real, das pessoas que eu conheço que moram fora, dos grupos que eu participo, a maioria dessas pessoas, citam insegurança e qualidade de vida. Portugal é conhecido, assim, tradicionalmente como um dos países mais seguros da União Europeia. Agora, tudo bem, a gente está vendo aqui uma escalada, uma crescente na questão de problema de segurança aqui, índice de roubo aumentando, pessoas sendo atacadas, para a gente não usar outra palavra aqui, na rua. Furto assim, tem bastante, tá? Furto tem bastante. Especialmente aqui em Portugal, mais para Lisboa. Mas em outras capitais europeias aqui, furto é muito comum. Mas esses dias eu vi uma notícia de que uma pessoa tinha roubado um carro numa cidade pequena aqui. Roubado mesmo, acho que era uma quadrilha, 3 pessoas. E você começar a ver essas matérias aqui em Portugal, deixa as pessoas um pouco assustadas, porque não é Sim. um tema comum para eles. Então, a segurança é um dos temas que as pessoas buscam para mudar. Só que esses próprios países que a gente busca já estão começando a ter problema de segurança também. Então, a gente vai começar a entrar numa sinuca de bico aqui. Que beleza, o país oferece uma segurança melhor do que o Brasil, mas já está começando a ficar escancarado algum problema nacional de segurança. A qualidade de vida é relativa ao meu ponto de vista. Qualidade de vida para mim é poder sair com a minha família no domingo para andar no parque tranquilo, sem ficar com medo. Mas também qualidade de vida para outra pessoa, às vezes pode ser comprar o iPhone 16 Pro Max que saiu, que no Brasil custa uma casa e aqui custa, sei lá, 1.400 euros, não sei quanto está custando. Que também não é barato, tá? Se for parar para pensar 1.400 euros num smartphone aqui, não é todo mundo que tem condições. E o Brasil ainda tem a questão de parcelamento, que não é uma cultura muito comum. Então, a pessoa avalia o quê? Bom, nesse outro país, eu vou ter mais segurança, vou conseguir comprar minhas coisinhas, consigo no mercado encher minha geladeira sem deixar um rim. Olha para a política, normalmente as pessoas já ficam meio assustadas com a política do Brasil. Fala assim, pode ser que eu me sinta bem em outro país. Só que tem que lembrar que aí, especialmente a Europa, está vivendo um momento de caos. É. As economias estão todas retraídas por aqui. Está começando a haver problema de inflação em vários países. E você, o que você acha que, especialmente sobre esse tema aqui de insegurança e qualidade de vida, o que mais pega hoje para você nesses dois pontos? O que a gente tem que analisar, eu sempre analiso as coisas um pouco mais de longa data, né. E assim, os dados estão todos aí, se você pesquisar número de homicídio por 100.000 habitantes, número de o Brasil mata mais do que guerras, né, isso é de conhecimento público. Então, você achou que morreu muita gente na guerra da Ucrânia com a Rússia?
morreu muito mais gente aqui no Brasil de assassinato. Isso é um fato, não tem como contestar isso, né. Então, assim, a gente não consegue ver políticas disso melhorando no longo prazo. Então, assim, acho que a vida de uma pessoa, pelo menos para mim, tá, ela é muito dividida antes de você se tornar pai, né, ou mãe. A hora que você passa a ser pai ou mãe, você já não pensa mais só em você, você pensa muito nos seus filhos e o futuro que você quer entregar para eles, as condições para que eles possam ter uma vida melhor do que você teve. Não, longe de mim de falar que eu tive uma vida ruim, não tive nenhum momento de dificuldade na minha vida, graças a Deus. Sempre tive bem e tal, mas assim, as coisas estão piorando, a gente não consegue ver melhora. Eu não consigo ver melhora na grande maioria das coisas. Segurança é uma delas, a educação é outra. Eu trabalho no comércio e eu vejo jovens, a compra da pessoa deu R$ 12, aí a pessoa me dá uma nota de 20. Eu falo: "Você não tem R$ 2 para me ajudar no troco?" A pessoa não faz ideia de como aquilo vai me ajudar no troco. Assim, é uma matemática tão simples que as pessoas não conseguem entender. Então, a matemática básica, o básico, ler um texto, interpretar um texto corretamente, sabe, entender dos problemas do Brasil. As pessoas, Dona, elas vivem o dia a dia delas e morrem ali, ela não está preocupada com nada. E isso vai criando um ambiente que você fala: "Nossa, não tá ficando legal isso daqui", né. Óbvio que também tem situações, tem bairros que a coisa é um pouco mais complicada, em todas as cidades tem bairros que é diferente, né. A questão da segurança também, tem cidades que são muito boas, tem cidades que são ruins, mas o índice geral é que é ruim, né, no Brasil. Mas aí entra Rio de Janeiro, né, entra alguns lugares do Nordeste que é ruim, Norte também, que é coisa mais complicada e assim por diante. Mas, eu acho que insegurança e qualidade de vida sim, são muito primordiais para mudar, mas a questão da educação também, pra mim seria o ponto principal hoje, porque eu tive acesso a bons professores, tive acesso a uma boa educação, e eu temo que de repente meus filhos não consigam ter. Porque, por exemplo, hoje, sendo bem honesto, para pagar a escola integral para 2 crianças hoje aqui na minha cidade, é entre 4 e 5 mil reais por mês. Quanto que uma família tem que ter de renda para poder isso assim, porque na escola particular tem alguns gastos adicionais, com material, alimentação, uniforme, tudo que vem a mais, né. Então você pode arredondar aí para algo próximo de 4 a 5 mil reais. Quanto que uma família tem que ter de renda para desprender só da educação de 2 crianças, 5 mil reais por mês, né. Para você ter um pouco mais de tranquilidade, pela questão do ambiente, pela questão das 2 crianças que vão estar lá naquela escola, né, do que ela vai ter acesso. Eu fui aluno de escola pública, eu sei que é a diferença, então eu vivenciei os 2 mundos, a escola pública e a escola particular. Cara, a diferença é gritante, para não falar outra coisa, não tem como contestar. Se bem que tem alguns índices que mostram que a própria educação particular no Brasil também não era das melhores, tá. Os índices, aquelas provas de avaliação também mostram uma deficiência nas escolas privadas. É o que me pega muito a questão da educação. É óbvio que a gente tem condições de dar uma educação na parte da nossa família, né, passar para a criança condições, como por exemplo, indicar bons livros, cobrar que ela estude dentro de casa, né, oferecer acesso a certas tecnologias que vão facilitar o aprendizado dela, não só deixar a criança no celular ou no tablet jogando o dia inteiro, achando que aquilo lá é educação para ela, sendo que não é. E também, cara, o custo do dinheiro, né. Quando eu falo custo do dinheiro, é poder de compra, na verdade. Hoje, cara, não dá para uma família de 4 pessoas, para você comer bem, vai rios de dinheiro, cara. Eu falo assim, comer bem sem muitas extravagâncias, tá. Então, assim, a gente vive aparecendo para mim, imagens de pessoas de supermercados nos Estados Unidos, então assim, com $200, o que eu compro nos Estados Unidos? Cara, você compra muita coisa com $200 lá. Aqui com R$ 200 você compra 3, 4 itens e já enche uma sacolinha e acabou, vai embora. Então, assim, para mim, se eu fosse buscar coisas diferentes em um outro país, seria principalmente educação e poder de compra, tá. Mas assim, você falou alguns pontos, eu sei que nem tudo são flores, né. Problema de segurança tem em todos os lugares. Os Estados Unidos se vende muito bem, né, mas eles não são só flores não, eles têm muitos problemas lá de segurança, a desigualdade social está crescendo bastante, eles não mostram isso, né, mas tem áreas em grandes cidades lá que estão virando praticamente um The Walking Dead, né, de droga, de violência, centros inteiros sendo fechados por conta da insegurança, então a coisa está meio complicada no mundo todo. Mas no final das contas, pensando no Brasil como país, como nação, que é a introdução do nosso vídeo, a gente vê cada vez mais fuga, né. Então as pessoas estão cada vez saindo mais do Brasil
E isso no longo prazo vai só prejudicar, porque assim, a gente já tem um problema demográfico grande, então quanto mais pessoas saírem daqui, mais vai trazer problema, menos mão de obra eu vou ter. E isso também para o trabalho braçal, tá? Muita gente vai para os Estados Unidos trabalhar com faxina, com limpeza automotiva, com construção civil. Essas pessoas deixam de trabalhar aqui, então a gente cria um outro problema. Aí o próximo tópico nosso aqui seria burocracia e altos impostos, aqui eu não preciso nem falar, né, cara? O Brasil é um dos mais burocráticos do mundo para tudo que você quer fazer aqui, né? Isso aqui é bizarro. Apesar da pandemia ter agilizado um pouco as coisas, ter obrigado o governo a se digitalizar mais, longe de estarmos no ideal, né? Abrir uma empresa que é um caos, fechar uma empresa que é um caos. A parte de impostos, não preciso nem falar, né? A gente paga imposto de país nórdico e tem resultado de país subsaariano. Acho que qual que é o teto do imposto de renda? Acima de 4.664,68. 4.000. Vamos arredondar para 4.700. Cara, 27,5 de imposto de renda. Isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro. Seria lindo pagar isso se o governo já não me sobretaxasse em todo o meu consumo, né? E me obrigasse a pagar aluguel dos meus bens, né? Porque no Brasil você não é dono de nada. Você paga aluguel. Você paga aluguel da tua casa, a casa é tua, não. Você paga aluguel dela. O carro é teu? Não. Você paga aluguel do teu carro. E você vai vender ou comprar, você paga mais imposto em tudo, né? Então, não tem lógica, cara. Não tem. Isso daqui eu até esqueci de comentar isso como assuntos que me broxam para a questão de querer sair do Brasil. Mas, cara, essa carga tributária nossa aqui não dá para aceitar. E o que mais me irrita é o brasileiro aceitar isso calado, cara. Assim, na época da Dilma lá, por causa dos. Foi quanto? 20 centavos que subiu no ônibus lá em São Paulo, que começou tudo, né? Não me conformo de hoje as pessoas estarem tão coniventes com isso daqui dessa forma. Isso aqui para mim é inaceitável. Mas ó, pensa o seguinte, tem os dois lados do que eu vou falar, né? Então pode não fazer tanto sentido. Tô olhando a tabela aqui de imposto de renda em Portugal para esse ano, né? Tem os descontos aqui mensais até 41%, por exemplo, de desconto. Só que a diferença é o seguinte, os valores eles são bem maiores, tá? Para você chegar num nível desse. Por exemplo, para chegar aqui nos 24% mais ou menos, a pessoa tem que ganhar aqui acima, por exemplo, de 3 mil euros. Eu não sei se essa retenção também inclui segurança social, tá? Mas pensando no salário mesmo, de pessoas comuns, né? Você acaba retendo muito dinheiro também. Só que o que eu vejo de diferença? Isso para mim é muito importante. É o imposto que você paga sobre as coisas que você consome. Então, apesar do seu dinheiro aqui, a sua remuneração ser tributada de forma alta, o tal do IVA, que é o imposto único que tem aqui, ele não é tão alto. Quanto que é isso, Então, sabe? varia por categoria, né? Então, por exemplo, o máximo, se eu posso estar enganado aqui, se eu estiver enganado, alguém me corrige, é 23%. Mas o que chega em 23%? É tecnologia, coisas assim. Mas alimento, eles controlam para que o IVA do alimento seja mais baixo. Acho que fica na casa dos 6%, eu acho. Mas que seja 10%. Isso não é muito, sabe? Então, por mais que você pague um imposto alto aqui sobre a sua remuneração, o consumo e serviço, né, não é tão alto assim. Acho que nesse caso, nesse ponto, acaba sendo um pouco mais vantajoso. O Brasil segura nos seus 27%, certo? 27,5% de imposto de renda. Só que, por outro lado, cobra-se tudo que cerca a pessoa é cobrado. IPVA, IPTU, IP não sei o quê. Outro dia eu vi até um vídeo de uma TikToker da Gen Z, ela estava indignada que ela descobriu o IPVA. O jovem, o jovem descobriu o IPVA. Ela estava indignada do porquê ela precisava pagar imposto para poder andar com o carro dela na rua. Sendo que ele já foi quase que 50% tributado na compra. Esse é um dos impostos mais absurdos que tem, na minha opinião. O IPTU também eu acho muito absurdo. Você compra a sua casa, mas ela meio que nunca é sua, né? Porque você Não. fica pagando o imposto o resto da E se vida você para a resolve assim, prefeitura. não vou pagar mais IPTU, passa uns anos, acumula, vai para leilão tua casa. Eu acho que a gente devia seguir a lógica do nosso presida, né? Tá Se tá caro, não caro, paga. não paga. A diferença é que a gente não pode fazer isso, né? Tem um I para tudo, né? Já percebeu? Para tudo existe um I, um IP, IT, não sei. A questão da burocracia a gente tem para quem puxar, tá? Porque Portugal também é um país bem burocrático. Na documentação eu senti isso. Especificamente sobre a abertura de empresa, eu não achei que é tão burocrático assim. Eu tenho aqui a minha PJ de quando eu prestava serviço, e existe um portal para você abrir empresa. Você pode fazer atendimento presencial também,
A emissão das guias para você fazer pagamento de imposto também é muito tranquilo e sai muito rápido, tá? Você tem no seu documento na mão, o CPF praticamente daqui, que chama NIF, e a sua residência, tudo, é muito facinho de você abrir a sua empresa. Então, eu acho que nesse sentido, Portugal está um pouco à frente, porque ele incentiva um pouco mais as pessoas empreenderem. E eu acho que essa falta de incentivo para pessoas que gostam de empreender pode também ser um dos motivos grandes para a fuga. É, Muita gente abre negócios aqui. Eu tenho conhecidos que abriram pizzarias aqui, que abriram consultoria de TI, que falam, cara, eu não vou abrir no Brasil porque eu preciso pagar uma cacetada de imposto e ainda não tenho nada de devolução do país, enquanto eu posso abrir aqui, contratar gente de fora, contratar gente do país. Tem uma série de coisas que me fazem ganhar subsídio fiscal também. E eu vou abrir aqui e vou tentar a sorte. Os destinos mais comuns, né, que a gente também marcou para falar sobre aqui. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Austrália. Estados Unidos e Canadá, eu imagino que seja muito mais aqui pessoas que buscam a parte material, né? Acho que o que chama mais atenção desses países é o poder de compra, normalmente, que é o mais anunciado. Talvez Portugal e Austrália eu poderia colocar aqui como sossego. E você, o que você acha? Qual que seria a grande diferença de uma pessoa que escolhe ir para América do Norte e alguém que vai para Oceania ou Europa? eu cogito sair do Brasil também, apesar de não ter nada decidido ainda, mas é uma coisa que eu penso já há bastante tempo. A minha escolha mais óbvia seria Canadá. Então, eu vou usar o meu racional. Por que Canadá? Canadá fica muito próximo dos Estados Unidos. O Canadá absorve melhor o estrangeiro, porque assim, é um país gigantesco, é o segundo maior país do mundo, só que tem menos pessoas no Canadá do que no estado de São Paulo, pra você ter uma ideia, né? Então, necessita-se de muita mão de obra no Canadá, e o Canadá é muito receptivo ao estrangeiro. Eu já estive lá, sei como é que é, não tive nenhum problema, né. Então o Canadá é muito próximo dos Estados Unidos, então assim, eu quero principalmente, por exemplo, Toronto, que é onde eu fui, é 1 horinha de Nova York, por exemplo. Então dá pra você morar, no Canadá, pega um avião, viaja rapidinho, você tá ali no ápice dos Estados Unidos pra comprar, pra passear, enfim, tudo mais. Também é fácil de vir ao Brasil, né, porque tem voo direto, Toronto, São Paulo, facilita a visita, né, porque a minha segunda opção das minhas pesquisas seria a Nova Zelândia, apesar de não estar na nossa lista aqui. Por que a Nova Zelândia? A Nova Zelândia enfrenta um problema muito parecido com o Canadá, de ter pouca gente, né, pouca mão de obra, também absorve bem o imigrante. É um país completamente diferente de tudo, né, não tem vizinhos, é uma ilha, não tem integração com nada, só que um problema maior da Nova Zelândia seria visitar os parentes, né, cara, seria um caos ter que viajar quase 24 horas ou mais, toda vez que você quer visitar alguém, sem contar que o custo aumenta muito mais, então, eu vejo com bons olhos a Nova Zelândia, mas a localização deles que seria um ponto ruim. Portugal é bom para quê? Para aquele brasileiro que busca, sim, tranquilidade, mas que tem dificuldade com o inglês, querendo ou não, muitas pessoas têm dificuldade com o inglês, o português acaba ajudando nesse sentido, né. Só que a lista é imensa, cara, e cada país tem suas vantagens, suas desvantagens, não tem como falar assim, porque assim, eu posso buscar tranquilidade nos Estados Unidos, é só não ficar num grande centro, tem lugares lindos nos Estados Unidos, no interior, né, mais ao norte, cidades menores, aquelas cidades do interior que a gente vê em filme, que é mais pacata, né. Eu tenho um amigo que mora numa cidade, eu até esqueci o nome é muito esquisito, mas é no estado de Idaho, e se eu não estiver enganado é o segundo estado mais pobre dos Estados Unidos, assim, pobre, assim, o que menos tem dinheiro, né, não que seja pobre. 4.000 habitantes, aí outro dia ele veio aqui visitar a família, a gente estava conversando, cara, vive vida de rei, uma casa enorme, tem a tranquilidade de uma cidade pequena, tá a 1 hora de um grande centro, viaja bastante, aproveita, então assim, depende muito do lugar, né, mas você pode buscar tudo, tranquilidade ou consumo, ou tudo isso junto em um país só, né. Mas o meu racional seria mais Canadá pela questão deles absorverem mais mão de obra, precisa de mão de obra. Na verdade, se você for pra pensar friamente, analisando a pirâmide demográfica de todos os países, todo mundo vai precisar de imigração em algum momento, cara, porque a população está diminuindo em grande parte do mundo. São pouquíssimos países onde que a população cresce. Um deles é os Estados Unidos cresce a população. Agora, o resto do mundo, a grande maioria dos países, principalmente Europa, até a China está começando a cair, né. A China, que sempre teve muita gente, está perdendo população. Então esses países vão ter que fazer alguma coisa para absorver mão de obra, cara. E eu acho que o Canadá entendeu isso já há bastante tempo,
Só que assim, os caras não são tontos também, eles querem pessoas qualificadas. Então, assim, eles facilitam, mas de certa forma eles não querem qualquer um, né. Então, assim, tem que fazer algum treinamento, tem que fazer o college deles lá para quando você vai sem um trabalho definido já, né, eu já pesquisei e tal. Eu acho que seria mais nesse sentido. Aí como tá aqui também no nosso tópico sobre vantagens e desvantagens, eu citei, por exemplo, os Estados Unidos se vende muito bem, né, na cultura deles, na música, nos filmes, só que não é que nem falei, não são só flores, né, a gente tem, por exemplo, Los Angeles, se a Cracolândia assusta em São Paulo, a Cracolândia de Los Angeles assusta dobrado, que é um negócio, assim, é inacreditável, né num volume muito maior de gente, com problemas mais acentuados, drogas ainda mais pesadas, se é que tem como falar isso, drogas mais pesadas, né. Mas, enfim, cara, eu acho que no final das contas é sempre uma balança. A vida é uma balança, né, onde você tende a pender mais pra uma coisa que vai te trazer mais felicidade, mais tranquilidade. E cada país, cada momento da sua vida vai ter uma decisão diferente, que nem você, por exemplo, você falou que pensa voltar ao Brasil. Certamente tua balança hoje pesa mais pra isso, pra você, de repente, voltar pra cá. Ou pode ser que aconteça alguma coisa aí, você receba uma super promoção, por exemplo, uma oportunidade para ganhar o triplo, que de repente sua balança tende a pesar mais para você ficar aí. Então acho que varia demais. Então, um problema também que eu vejo é o que a gente sente muita falta é o clima, tá? Isso é uma das questões que faz a gente querer voltar, sabe? Fora a família, comida e tal. Comida, aliás, comida até acha bastante, né? Aqui em Portugal é bem comum. A gente tá acostumado, a gente nasceu no clima tropical. E quando você começa a viver o frio, e olha que aqui nem é tão frio, tá? Perto do Canadá. Você começa a repensar algumas coisas, porque nessa época do ano existe a tal da depressão sazonal. E ela afeta a maioria dos imigrantes, especialmente os que vêm de países tropicais. É lógico, as pessoas locais também sofrem com isso. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Para a pessoa que está analisando morar em outro país, veja o quanto você ama o calor. Eu descobri que eu gosto do calor depois que eu mudei para cá. Porque até então no Brasil eu era o inimigo número um do calor, tá? Hoje a gente já está aqui para aproximadamente 3 meses de frio. Tem previsão para mais 2 meses ainda de temperaturas mais baixas. E a gente não vê a hora do tempo começar a melhorar. Por exemplo, hoje está um dia bonito de sol, mas ontem choveu de ponta a ponta no dia. Então É, essas coisas acabam fazendo uma diferença boa, sabe? É lógico que no fim, igual você falou, pô, eu tenho um filho, eu não quero saber do frio, quero saber de dar uma perspectiva melhor para meus filhos. Então eu acho que isso pode ser realmente um bom motivo. Agora pensando, como que a gente consegue fazer esse problema da fuga de cérebro ser resolvido no Brasil? Pensando na galera da ciência, eu acho que o principal ponto é conseguir aplicar melhor o dinheiro e aumentar também o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Uma coisa que você comentou que eu acho que faz todo sentido é a gente produz pouco coisa, né? Então a gente mais importa do que produz. Só para não falar o pior, né? Para não produzir nada. A gente importa mais do que produz. Especialmente falando de tecnologia, que é a nossa área aqui. Então a gente sim. precisa começar a realmente ter formas de começar a produzir coisas no nosso país. Melhorar as formas com que essas pessoas são remuneradas. A pessoa vai ser contratada CLT, certo? Ela tem um alto valor no mercado de trabalho, especialmente internacional. Como que você retém esses talentos? Se a pessoa às vezes pode pagar, pode receber o triplo trabalhando para fora ou indo para outro país. É, né, é injusta essa briga, não tem como ganhar. Então, eu acho que vai ser praticamente impossível, mas por que que o governo não pode olhar com essa para esse problema com outros olhos, sabe? Às vezes a gente fala aqui de dar subsídio para as empresas, a pessoa pode ficar brava, mas tem que ajudar de alguma forma. O governo pode fazer essas coisas. Ó, a gente tem uma certa demanda aqui por profissionais de cibersegurança para ajudar no desenvolvimento da plataforma XYZ do governo. A gente tem que trazer esses profissionais para trabalhar aqui. Então, vamos dar subsídio para que elas voltem, por exemplo, ou para empresas parceiras do governo pagarem, por exemplo, menos impostos se eles conseguirem trazer talentos para ajudar nesses projetos. Porque existem alguns, né, que têm parceria público-privada. Sim. Então, essa é uma das formas. Uma outra que a gente fala bastante, que é sobre a reforma tributária, porque hoje ganhar R$ 4.000 no Brasil não é tão absurdo assim, e você já está ali praticamente no teto de imposto de renda. O governo já te considera um riquíssimo com R$ 4.000. É um bilionário. Então, eu acho que essas coisas todas aí, elas podem ajudar a gente a, não sei se trazer todo mundo de volta, porque nem todo mundo volta pelo dinheiro, mas pelo menos evitar que esse problema se alastre demais, né? Eu vou colocar um ponto só pra gente resolver isso no Brasil. Eu citei aqui o exemplo dos jovens que não sabem fazer conta.
Você, Jonathan, você montou uma empresa no Brasil. Você montou uma empresa de TI. Vai chegar alguém para trabalhar para você, você vai fazer entrevista. Você começa a conversar com a pessoa, você encontra várias falhas nela. Ela pode até entender um pouco da área que ela está para trabalhar, só que assim, você, vamos supor que um profissional hiper qualificado vale 100, a nota 100, e o que não sabe nada vale zero. Eu consigo ver no Brasil hoje uma média, assim, porque as pessoas muito fora da curva já estão muito bem empregadas, ou no Brasil, ou estão fora. Mas vamos pegar alguém mediano, nota 60. Você sabe o que o cara 60 vai te produzir aquele 60, ele vai te trazer o que que traz de retorno para a empresa, porque assim, é matemática simples no final das contas, né, você vai empregar alguém, essa pessoa vai trabalhar e vai te produzir X resultado. O grande problema do Brasil hoje é o seguinte, além de todas as dificuldades macroeconômicas, de todas as esferas, a principal na minha visão, que é o que vai fazer a gente se revolucionar como nação e que não tem ninguém fazendo nada de concreto, é educação básica, tá? Se a gente não oferecer para as crianças desse país educação básica, para que elas consigam, se tornar profissionais melhores, mais qualificados, pessoas que busquem o conhecimento. Isso falando em larga escala, tá? Tem alguns grupos que fazem isso, tem escolas boas e tudo mais, tem uns bons exemplos no Brasil. Mas a grande massa hoje do brasileiro, cara, o jovem, o que que ele quer? Não quer trabalhar nem estudar. Então ele já começa a relaxar no ensino médio. Alguns abandonam, a gente tem uma fuga muito grande das escolas, mas vamos supor o jovem que concluiu hoje o ensino médio numa escola pública. Ele não quer nem trabalhar nem estudar, geralmente os pais bancam ele, o pouco de dinheiro que de repente ele ganha fazendo um bico ou alguma coisa, ele vai jogar tudo no tigrinho, ou vai gastar tempo no TikTok. Cara, isso não sei o que eu tô falando, tá? Se você pesquisar, não é coisa da minha cabeça não, você tem dados que mostram isso, tá? O próprio dinheiro do governo, cara, do Bolsa Família, bilhões vão por mês para casas de aposta, né? Uma coisa bizarra que não entra na minha cabeça. Inclusive o nosso querido e excelentíssimo senhor presidente da república ontem anunciou aí em rede nacional o pé de meia, né, que é o auxílio aí ao estudante do ensino médio, que vai começar a cair hoje dinheiro para eles, e farmácia popular também, que não vai cobrar mais alguns medicamentos aí e tal. Mas falando sobre o pé de meia em si, a ideia parece ser muito boa. Só que, cara, você acha que se jogar esse dinheiro na mão de um jovem destrambelhado, ele vai investir no futuro dele? Eu acho que não, cara. Vai ser muito fácil o cara pegar esse duzentão aí e gastar no, acho que é 200 por mês, né? Gastar no tigrinho ou gastar em qualquer outra bobeira, né? Então, assim, o Brasil foca em coisas que do longo prazo não trazem muito resultado, eu acho, sabe? Apesar da ideia aí do governo, que nem eu falei, de evitar a evasão escolar no ensino médio, para o cara poder estudar, finalizar, poder ajudar a família, tinha que ter arrumado a casa lá atrás para que isso não fosse. Não teríamos que discutir isso, né? O cara tem que sair da escola para trabalhar para poder ajudar a família. A gente tinha que criar condições para que os pais ganhassem bem, para que os filhos pudessem continuar estudando, né? Fazer uma universidade de qualidade e tal. Mas o Brasil focou muito no ensino superior, né? Esqueceu das bases, cara. Hoje, por exemplo, hoje eu tô com uma dor, eu comentei com você, de ter que pagar 5.000 por mês numa escola particular para os meus filhos. Nós estamos em fevereiro de 2025. Eu já estou preocupado com o ano que vem, porque eu sei que os meus filhos vão ter dificuldade de encontrar uma escola, de ensino integral pública para a série que eles vão, né, que eles vão para o primeiro ano. É mais difícil conseguir. Então vamos supor que eu não consiga. Isso já vai me atrapalhar, né, como não, atrapalhar o meu trabalho, atrapalhar o trabalho da esposa, atrapalhar o desenvolvimento deles, porque eles vão ficar menos tempo na escola. Não que eu queira que eles só vivam na escola, mas, cara, tinha que ter ensino fundamental e infantil, integral para todo mundo que precisasse, cara. Não tinha que ser uma coisa rara no Brasil. Hoje é raro. Então os pais trabalham menos, aí cria-se um problema que não tem solução. A gente tem exemplos fáceis de ver aqui, que é Coreia do Sul, por exemplo, investiu pesado em educação básica, qualidade dos professores. Tinha que resolver isso. Resolveu isso, cara, você cria uma nação próspera. Só que não vejo ninguém discutindo isso. A gente discute aqui Lei Rouanet, é 16 bi para Lei Rouanet, é 5 bi de fundão eleitoral, é Bolsonaro inelegível, Marçal inelegível, Caiado inelegível, Picanha. STF, picanha, né, que virou abóbora, que agora nem ovo dá para comer mais no Brasil, então ovo e café virou comida de rico também. Então, assim, a gente discute temas que não vão fazer a gente crescer como nação, né? O problema tá aí, mas é que se for parar para pensar, cara,
a perpetuidade no poder, que é um grande problema no Brasil, né? A gente talvez resolveria 90% dos problemas acabando com a reeleição. Porque o cara ia querer trabalhar para mostrar cinco, por exemplo, a gente muda para 5 ou 6 anos de mandato, pô, resolve o problema. O cara não vai querer se perpetuar no poder para sempre. Então ele faz tudo que tem para fazer ali, né? Agora não, deixa o cara ser presidente quantas vezes ele quiser, reeleição. Então o cara quer ser populista, quer fazer coisa errada, quer enganar a população e outra. Eu comecei a falar isso para muita gente agora. O brasileiro tá acostumado a se nivelar por baixo, cara. A gente merece mais, a gente tem potencial para muito mais. Você tá achando que R$ 3.000 por mês é um mega salário? Cara, não é não. Você converte isso para dólar, não dá US$ 1.000, dá, sei lá, US$ 600, US$ 700 de salário por mês. É uma mixaria sem fim, cara. Então, assim, o brasileiro se nivela por baixo e fica contente com pouco. Então, quando o brasileiro passar a se nivelar mais por cima, a gente vai ver o tamanho do buraco que a gente está enfiado. E eu acho que a questão é que a gente investe tão pouco no ensino básico que depois a gente precisa colocar muita grana no ensino superior para tentar suprir justamente essa falta de educação que a pessoa teve ao longo da vida. Pensando até mesmo em perpetuação do poder, igual você falou, né? As pessoas até conseguem, elas até conseguem resolver o problema. Só que não é interessante. Não é interessante porque as pessoas ficando no poder, mantendo as pessoas menos educadas, significa pessoas votando nelas de novo. E eles vão colocar soluções para conseguir se reeleger. Então, não é interessante você formar uma massa de pessoas que pensam, que têm um pensamento bom, crítico, que vão na rede social e também falam das coisas que estão acontecendo erradas. Isso não faz sentido para o governo. É muito melhor manter as pessoas Né? 100% atreladas. Eu lembrei daquele tiozinho que faz assim lá no. Como é que. É Lula! Não sei o que lá. Você já viu o Ah, vidinho desse cara aí? é Lembrei desse o tiozinho, tiozinho cara. da feira lá do ovo, sei lá, tem um Ah, nome. ele tem Deram vários até um vídeos nome pra dele. ele. É, eu esqueci, cara. Mas, ó, o cara desse aí, velho. E tem muito, cara. Tem muito. É, eu acho assim, um pouco de erro do Brasil também hoje. Eu até comecei a mudar um pouco a minha mentalidade. Mas assim, a polarização é uma coisa que também atrapalha bastante o Brasil. É isso o mundo Verdade. inteiro hoje, né? Mas a polarização te impede de ser racional. Porque assim, longe de mim ser o hiper fã do Bolsonaro. Não sou fã do Bolsonaro. Só que um grande problema da esquerda hoje, quando você critica o Lula, ou o PT, ou a esquerda, automaticamente a esquerda te coloca como fã do Bolsonaro, o que não é o caso. Isso me irrita profundamente, tá? Porque assim, se eu tô criticando o governo atual, não quer dizer que eu seja fã do Bolsonaro. Acontece que, naquele cenário de eleição passada, quem que nós tínhamos no segundo turno? Era o Bolsonaro ou o Lula. Cara, não dava pra votar no Lula, você me desculpa, tá? Colocando assim, porque assim, eu conversei com um amigo meu uma vez, falei assim, até desculpa o termo, tá? Se alguém é fã de um ou do outro, mas a gente mede o volume de merda. Então nós tínhamos uma montanha de merda com o Lula e Dilma, não é Monte Everest, e tínhamos aí 4 anos de algumas merdas do Bolsonaro. Considerando que tivemos acertos do Lula, tivemos, não podemos negar, tivemos alguns pequenos acertos da Dilma também, tivemos, mas assim, as merdas eram bem maiores. Do Bolsonaro a mesma coisa, tivemos acertos, tivemos erros. Então, assim, na minha cabeça, pensando de forma bem simples, era deixar o Bolsonaro pelo menos mais 4 anos para a gente poder avaliar. Pelo menos 8 de Lula com 8 de Bolsonaro, né? Não tivemos capacidade disso. Essa polarização atrapalha, porque te impede a massa de discutir temas que realmente vão resolver. Então fica nessa briga de quem é o melhor ou quem é o menos pior, e quem se ferra é a nação, porque a gente não avança, a gente não discute temas que têm que ser discutidos, a gente fica assim, bajular político é o grande erro do brasileiro e do cidadão do mundo, né? Bajular o Trump, bajular o Lula, bajular o Bolsonaro, ser hiper fã desses caras, não é o que vai fazer a gente se desenvolver. Tem que pegar assim, é filtro, cara. O que cada um tem de qualidade, o que um tem de defeito. Se são só esses que estão lá, pegar o menos pior, infelizmente. Ou pessoas como eu, como você, ou qualquer outra pessoa que esteja discutindo assuntos sérios, se envolver com política. Não tem outro caminho. O Felipe Dávila, que foi o candidato do Partido Novo, que abertamente eu falo que eu votei nele no primeiro turno, cara, é um cara excepcionalmente inteligente. Eu vi um podcast dele outro dia. É esse tipo de gente que a gente precisa na política. Só que essas pessoas não são, qual que é o termo? Assim, né, elas não são interessantes para a grande massa, né? Porque parece que a inteligência não é uma coisa interessante para a grande massa. As pessoas querem, que nem a gente discutindo antes aqui de começar o vídeo, né? Que barraco
coisa errada, dá muito mais views do que falar de coisa séria, na política acaba acontecendo a mesma coisa, né? Parece que falar briga, falar picanha com cervejinha, gelada, falar esse tipo de coisa dá muito mais audiência do que realmente tocar em assuntos sérios, né? Enquanto o brasileiro não enxergar que a gente tem que deixar os políticos de lado e discutir a política em si, filtrar coisas boas, cara, a gente vai ser esse buraco, esse canyon para sempre. Bom, então a gente discutiu bastante aqui sobre problemas, tudo que está envolvendo aí essa questão da fuga de cérebro, alguns problemas que a gente vê nas pessoas saindo, alguns problemas que a gente vê de impacto no Brasil, e agora é com você. O que te faria sair do Brasil ou voltar caso você esteja fora? Deixa aqui nos comentários para ajudar a gente. E não esqueça também de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, obrigado para quem chegou até aqui, tá? Escreve aí, comenta que país você gostaria de morar, por quê, para a gente abrir uma discussão aqui se realmente é uma boa decisão, tá? A gente se vê no próximo vídeo, obrigado e valeu, Jonathan, até mais. Até a próxima.